Pessoal, nós estamos aqui, vamos começar aí uma série de vídeos, uma conversa bastante boa para tratar de um assunto que está cada dia mais em alta, que são os carros elétricos, né? Então, a população que vem adquirindo veículos totalmente elétricos ou híbridos está aumentando significativamente. Então, diante disso, a gente aqui está tentando trazer para vocês um panorama de toda a situação, olhando a parte jurídica, olhando a parte de instalação e segurança e ouvindo também as empresas que trabalham, que fornecem carregadores elétricos para o mercado em geral. Então, a gente vai tentar aí, fazer essa conversa girar sobre esses três ângulos, para que a gente possa aí dar uma visão bem ampla para vocês. Então, hoje está aqui com a gente o Felipe, Boa tarde, pessoal. que trabalha numa empresa que fornece carregadores elétricos. É uma empresa que já está nesse mercado há 4 anos, né? E ela tem aí uma penetração boa, é a ATM Home, e ele tem aí uma bagagem bastante diversificada a respeito das delícias e dos problemas de você instalar um carregador elétrico no seu condomínio, né? Exato. Então, aí vamos ouvir um pouquinho o Felipe. Felipe, queria que você se apresentasse, nos contasse um pouco aí do dia a dia seu Sim. e das experiências que você tem enfrentado, que você tem experimentado, para que a gente pudesse aí tentar fazer um balanço com as questões jurídicas, né? Claro. E o que você vem enfrentando aí com os condomínios. Então, vamos Sim. lá, vamos tentando falar aqui com vocês. Tá certo. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado, Noeli, pela oportunidade da gente estar debatendo esse assunto que está tão em voga, né, gente? Os carros elétricos chegaram sem pedir passagem, vamos dizer assim, né? No ano de 2024, ano passado, já foram responsáveis por 9,1% dos 0 km no Brasil. Detan.com.br, vocês podem ver. Elétricos ou híbridos plug-ins, que são os carros que também têm motor a combustão, mas precisam de tomada para ter toda a performance, né? Uhum, Então, como o brasileiro sempre foi fanático por carro e economia também, né? uhum, A gente está obtendo muito sucesso nesses 4 anos, que é praticamente quando os carros surgiram pela terceira vez, a terceira geração de carros elétricos, né? Que lá na década de 60 teve a primeira, dizem, né? E depois a de 80, agora nos anos 2000, 2020, né? uhum. Estão muito mais elaborados e chegaram para ficar. Por quê, eu acho, Noeli? A tecnologia em 40 anos elevou muito. Hoje a gente tem mais ou menos 420 pontos de carregadores pelo Brasil, aproximadamente 200 públicos e 200 privados, né? Uhum. Isso carregadores fixos de tomada, que é o wallbox, que é o de parede, ou o meu totem à prova d'água. Porém, eu já tenho 2.000 carregadores portáteis, que são carregadores que você deixa no seu porta-mala para emergências, em viagens, ou quando você vai para casa de algum parente, como já aconteceu de eu ir para a praia, na casa de amigos, e eu não tinha onde carregar, não tinha carregador ainda, porque o condomínio não estava com a legislação, e aí eu posso pôr até numa tomada de 110 ou 220 Então, o meu qualquer carregador. tomar esse carregador É, portátil, se você morar numa casa, num condomínio, qualquer tomada elétrica funciona. 110, vai lá e pluga e tudo bem? exatamente, porque ele é o único do mercado com ajuste automático de corrente, não precisa de aterramento. Então, a gente tem vários vídeos no YouTube, o nosso canal está bem famoso, explicando que qualquer leigo, porque assim, pode existir risco sim, desde que o carregador não seja apropriado. O meu carregador portátil, começando dele, que é o líder de venda, a gente vendeu mais ou menos 2.000 peças dessa em um ano e meio, desde que a gente lançou esse produto. Os Hum. 400 são totens fixos. O que acontece? A pessoa põe, seja numa tomada de 110, 220 ou de 16 e 32 amperes, que são tomadas industriais preparadas, algumas pessoas têm, mas resumindo, vai recarregar normalmente porque ele entende o máximo de corrente que o estabelecimento pode passar e o máximo que o carro pode receber automaticamente. Está totalmente seguro para você colocar em qualquer tomada.
sem necessitar de aterramento também. Vamos começar desse que parece que é É, o mais simples. é, Quando você me fala assim, olha, Maria, a gente tem esse carregador portátil que você deixa no porta-malas. isso. Então, do ponto de vista aí jurídico, Sim. vamos também fazer esse enfoque para Uhum, entender um pouco quais são as dificuldades que um condômino, né, seja uhum, num condomínio de apartamento, seja num condomínio de casas, seja é, num condomínio de galpões, sim, iria enfrentar. Então, a claro. pessoa vai e pluga na área exclusiva dela, né? Então, vamos dizer, Sim. um condomínio de casas. Você Uhum, chega lá, na sua garagem, você coloca na tomada, ele vai fazer esse ajuste e vai sim. funcionar, e a pessoa não tem problema nem de carregamento, Uhum, nem com o condomínio, porque exatamente. é uma questão de você plugar essa tomada na área exclusiva do condomínio, uma casa, Exatamente. né? Quando é casa e condomínios de casa é muito mais fácil que em prédios, porque às vezes em edifícios você não tem tomada tão fácil para todo mundo, eu tenho as extensões, né? E ele Uhum. equivale, o meu carregador totem, a um chuveiro elétrico. E o portátil equivale a meio chuveiro elétrico, vamos dizer assim, né? Tá. Porque ele carrega na metade do fixo, que já é muito bom, né? Ele é para justamente situações esporádicas. Estou falando na tomada de 110, a mais básica. Se você preparar uma tomada de 32, aí você vai ter uma O que performance que é de totem. 32 amperes? 32 amperes, exatamente. Porque Que são quatro, claro, vamos falar tudo. Basicamente quatro tomadas, a de 110 a 220, que é a mais corriqueira, que aí realmente qualquer tomada você põe, você vai recarregar o seu carro sem nenhum preparo, só que ele vai demorar mais, pode demorar até 12, 16 horas, que é do 0 ao 100%, sendo que a gente nunca chega em 0% no local, né? Então ele é Uhum. mais para um final de semana mesmo, se você vai viajar, ficar numa praia ou num sítio e não vai ficar usando o carro, você deixa lá e no dia seguinte vai conseguir usar o carro. Por isso que ele é seguro. Ele passa uma corrente muito leve. É basicamente você ligar meio chuveiro, então não tem nenhum risco, né? E qualquer Deixar pessoa meio consegue. chuveiro ligado por 10 horas, é É, e isso? você vai gastar talvez bastante água. Gastaria, né? Só que nesse caso, é até Ah, bom falar, você gasta em média mais ou menos uma recarga dessa de 100% num Dolphin, que é o carro mais vendido hoje do Brasil elétrico, que está um sucesso de vendas assim até entre os combustão, você vai gastar R$ 30 do 0 ao 100%. Então, no máximo, assim, se você já com 50%, você vai gastar R$ 15 a mais da energia de luz para numa carga dessa que é o portátil, até 100%, porque ele é mais lento. Então você vai gastar R$ 15. Eu comparando, eu gastava no meu Jeep, eu tinha um Jeep Renegade, R$ 185 para essa mesma distância em quilometragem. Então é infinitamente mais barato, né, para você recarregar então, um carro. agora sim, vamos tentar passar a questão para o condomínio de apartamento, Sim, aí o buraco vai ficando mais embaixo. né? Porque, assim, do ponto de vista jurídico, eu posso afirmar, e sem medo de errar, que são muito poucos ou quase nenhum condomínio que vai ter um regramento na sua convenção ou no seu regimento interno a Aham. respeito da instalação e do uso de um Uhum. carregador elétrico, né? Sim, sim, Porque assim, vamos dizer, esse carregador portátil, sim. né? Toda garagem de condomínio tem, em É. algum ponto, Aham. uma tomada. Sim, sim. Aham. O estacionamento de visitantes no condomínio deve Uhum. ter também uma tomada próxima. Aham, aham. E aí, o condômino pode chegar lá e ligar, né? Nossa. Então, eu vou dizer para você que isso vai causar, do ponto de vista da vida condominial, no mínimo um estresse. Sim, muito. Porque o síndico, primeiramente, não vai nem saber o que fazer com isso. Uhum. Ele não vai ter a convenção nem o regimento interno para se socorrer, né? Exato. Precisa contar com o bom senso dos condôminos, que nós vamos combinar que não são todos que têm, né? É bem difícil. Então, é aquela questão assim, né? Eu acho que o síndico, ele deve ter
em mente que estas questões podem aparecer no condomínio e cada vez vão aparecer com mais frequência. Com certeza, eu já passei isso na pele, não só eu, como muitos proprietários de carros elétricos. Para o meu consolo, coincidentemente eu estava num shopping center e encontrei um diretor de uma grande montadora e ele passa isso no prédio dele, é proibido, é casa de ferreiro, espeto de pau. O meu carregador portátil, logo que eu adquiri o carro, quis testar no meu prédio. Eu pedi autorização para o síndico, ele autorizou, que tem 4 tomadas, que não era da minha vaga. Aí a primeira coisa errada, entre aspas, que eu estou fazendo, já não parei na minha vaga, para parar na vaga que era ou a de carga e descarga, ou a de deficientes, que a gente tem 6 vagas de deficientes no meu prédio e apenas 3 são usadas oficialmente. Né? Então elas estavam livres há 4 anos, nunca Aí nenhum você foi carro. lá, Eu pedi autorização para poder. Estava tudo certo. Aí ele deu autorização. Ele autorizou, porque ele queria testar. Ele foi muito meu amigo, então eu agradeço, síndico, porque ele queria fazer um teste de aceitação no condomínio. Ele segurou a bronca, tá? Assim, ele falou: não, Felipe, eu sei que é seguro, vai lá. Porque o sonho de todo mundo tem carro elétrico. Qual que é a pior situação? É como eu. Você trabalha o dia inteiro, igual um celular. Você quer pôr na hora que você está dormindo para carregar. Que é o que eu ia fazer. O meu portátil, ele vai demorar umas 12 horas, né? Então a gente tem que dormir mais ou menos umas 8 horas, ia ser perfeito. Para eu acordar. Ou seja, todos os condôminos teriam que ter uma tomada disponível na garagem para poder fazer isso. Aí que entrou a polêmica, exatamente. Por que só ele? Porque eu ainda sou o único que tem carro elétrico no meu prédio. Aí tem um que tem híbrido, só que o híbrido dele não é o de tomada, é a primeira geração. Aí, poxa, é um tema que ele falou a palavra certa. Não está pacificado. Começar a reclamar. Eu acho assim que não é, na questão não é nem estar pacificado. Eu acho que hoje a grande maioria dos condomínios nem está levando esse tema em consideração. Então, por exemplo, eu como síndica do meu prédio, eu não tenho ainda a preocupação de dizer o seguinte: bom, no meu condomínio existem tantas unidades, né? E dessas unidades existem tantos carros elétricos, então estas pessoas precisam, que é o que você está falando, o mais cômodo é que o carregamento, né, a recarga seja feita durante a noite para a pessoa sair com o carro no dia seguinte. Que nem o celular. Se você chegar à noite e está com 50% ainda, já que você vai dormir, você vai deixar para ficar no 100%. Foi o que aconteceu com o meu carro, estava com 45%. Por a noite o síndico deixou. E aí o que ele falou? Pior, ele falou: Felipe, eu sou síndico há 10 anos, meu WhatsApp nunca ferveu tanto quanto dessa vez. Porque ele falou que foi em questão de 2 horas que eu fui dormir, e no dia seguinte nunca mais eu pude. Aí durante a noite, ele até nem sabia se podia, foi tudo errado. Pediu para o zelador ir lá tirar da tomada, porque na verdade é só tirar da tomada. Esse simples que eu estou falando, que é o portátil, é literalmente igual a tomadinha de 3 pinos, você tira e interrompe a carga, só isso. Aí despluga do carro, porque assim, aí nem isso eles sabiam. Você não vai conseguir nunca arrancar do meu carro o carregador se você não desligar direto na fonte, né? Entendi. Então você tira, automaticamente ele solta o barulhinho do plug, e aí ele enrolou com toda a educação e guardou. Falou: Felipe, o pessoal começou a reclamar tanto, não estava entendendo nada, falou que é a vaga de deficiente, falou que ia pagar a sua energia, que ia dar R$100, tudo desinformação. Ia dar mais ou menos por apartamento 6 centavos, tá? Aumentando então, você da vê conta. assim, eu acho que é importante, né, diante da falta de documentação, da falta de regulamentação dos condomínios em geral, eu acho importante que o corpo diretivo faça uma análise, né, do número de unidades condominiais, do número de carros híbridos ou elétricos que existem e converse dentro do corpo diretivo como decidir a respeito de uma solicitação como essa. E se for o caso, o que é mais prudente e aconselhável, que ele leve essa diretiva para uma assembleia, para uma próxima assembleia de condomínio. Não precisa convocar uma assembleia especialmente para o assunto. Mas, olha, levar o assunto para uma próxima assembleia nesse sentido. Olha, existe esta questão, temos esse número de carros, já houve uma solicitação assim ou não, a solicitação, se atendida, vai implicar num gasto de energia de tanto, se aprova ou não. Eu acho que isso resolveria uma primeira questão dos condôminos, que é
a possibilidade de usarem um carregador portátil no próprio condomínio Sim, durante o período noturno, né? seria uma boa opção. E talvez aí o síndico pensar a respeito de a instalação de 1, 2, 3 tomadas na garagem que possa atender aquela necessidade. Então aí vai depender do número de unidades condominiais. Então, se você pega um condomínio que tem 15 apartamentos, por exemplo, né? E você tem lá 2 ou 3 carros elétricos, talvez uma tomada, 2, resolva. Agora, se você pegar um condomínio que tem 100 apartamentos, a situação vai ser outra. Então, eu acho que esse assunto precisa começar a ser debatido pelo corpo diretivo. Perfeito. A Noeli é uma advogada ótima. Por isso que eu sou seu fã, sempre coerente ali com os melhores caminhos pacificadores. Porque essa é a primeira questão dos portáteis. Aí, se a gente for evoluir um pouco, falar do Wallbox e do Totem, ele já é mais robusto, ele carrega mais rápido e ele também tem aplicativo para mostrar quanto cada um está gastando, que é uma das dores. No portátil eu não consigo controlar. É basicamente igual colocar um celular na tomada, eu não consigo dizer quanto está gastando.